Às vezes fico pensando que antes de começar esse trabalho aqui na Casa Espírita eu não sabia sobre nada da vida. Comecei a entender mais como o ser humano age depois que eu comecei a trazer essas psicografias para vocês aqui no nosso canal. Fazer esses relatos com vocês aqui é algo que às vezes me emociona muito e por alguns momentos eu acabo me perdendo na minha própria linha de raciocínio. Quero dizer que de vez em quando você vai ouvir alguns latidos de cachorro ao fundo dessa transmissão. É porque a gente está adotando um novo projeto agora. Estamos resgatando os cachorros de ruas e estamos trazendo para cá. Estamos alimentando eles e dando banho. E também vamos procurar que a gente consiga colocar eles dentro de uma casinha, arrumar uma família que possa dar amor para esses cães. A alimentação para esses cães a gente consegue através de doações. Então você que quer ajudar, eu vou deixar a nossa chave Pix aqui na descrição desse vídeo. Caso queira fazer uma doação, pode ser de qualquer valor, já vai estar ajudando demais. Meus irmãos, também quero comunicar a vocês que o projeto continua. Não deixe de colocar nos comentários o nome completo e a data de nascimento do seu ente querido que desencarnou. Estamos ainda colocando sempre em orações. Ontem nós tivemos uma psicografia aqui para um inscrito do nosso canal. Foi gratificante demais poder gravar aquela psicografia e ver também a felicidade daquela família. Meus irmãos, Cartas Psicografadas apresenta O Amor Acabou. Pedi que assim fosse descrito como título desta carta. O amor acabou. Não há uma outra explicação para o que aconteceu comigo. Minha vida sempre foi muito boa. Minha mãe e meu pai sempre foram presentes na minha vida. Acho que eu estava com 5 anos quando minha mãe adoeceu. Ela ficou muito triste. Ela não conseguia se levantar da cama. E eu via aquilo dali e tentava ajudar da minha maneira. Eu era muito carinhoso com a minha mãe, eu a amava demais. Até então eu não sabia do que se tratava a doença da minha mãe. Sabia que ela estava muito doente, que estava impossibilitada de fazer diversas funções, por exemplo, se levantar. Não sabia realmente o que havia acontecido com ela. Minha mãe sempre foi muito carinhosa. Ela nunca falava sobre o problema dela, queria sempre ouvir sobre os meus problemas. Mamãe sempre foi assim. Meu pai já era a figura de maior autoridade dentro da nossa casa. Acredito que isso era para poder manter o equilíbrio. Mamãe quase nunca me repreendia. O papai já era quem me dava mais esporro, que brigava bastante comigo, mas eu o amava também e tinha certeza que ele também me amava. Não sabia o porquê, mas o meu pai sempre estava de cara feia. Eu olhava para ele e via que ele estava emburrado. Acho que por conta do seu trabalho. Acredito que seja cansaço e estresse também. Minha mãe era alguém que sempre estava sorrindo. Todas as vezes que eu olhava para ela, mamãe estava sorrindo, mandava um beijo para mim. Acredito que mamãe foi o tipo de pessoa que não se deixou abater por conta da sua doença. Ela sorriu até o seu último momento de vida. Me lembro que quando esse dia chegou foi um momento desesperador para mim, porque minha mãe olhou para mim e disse: "Será que você vai ficar bem?" Aí eu disse: "O porquê, mamãe?" Ela disse: "Mamãe vai ter que partir. Tá quase chegando a minha hora." Eu perguntei: "Partir para onde?" E ela me disse: "Vou morar com o Papai do Céu." E eu entrei em desespero. Disse para ela que não queria que ela fosse morar com o Papai do Céu, que ela tinha que morar comigo, que não tinha que morar com mais ninguém. Lembro que ela falou que era um chamado dele, que Papai do Céu estava chamando e ela tinha que atender o seu chamado. Foi aí que eu tive a minha primeira briga com Papai do Céu. Fui para dentro do meu quarto e sabia que para se comunicar com ele a gente precisava orar. Fui para dentro do meu quarto, fiquei de joelhos e comecei a brigar com Papai do Céu. Disse para ele: "Você não pode fazer isso comigo. Por que você quer que minha mãe vai morar com você? Eu preciso da minha mãe. E se minha mãe vai morar com você, eu também quero ir. Não vou ficar sozinho aqui." Foi a minha primeira discussão que eu tive com ele. Realmente não sabia o porquê que ele deveria estar chamando a minha mãe para morar com ele. Ela não podia ir. Eu precisava dela comigo. Mamãe foi ficando cada vez mais doente. Via que ela estava sofrendo demais. Chegou o momento que ela disse para mim: "Chegou a hora. Mamãe não está aguentando mais." Foi difícil para mim aquele momento. Ter lembranças daquilo foi algo que me assombrou durante o período que eu vivi no meu plano encarnado. Minha mãe era uma pessoa tão boa, não sabia o porquê que ela estava passando por isso. Quando cresci mais um pouquinho, comecei a entender que mamãe realmente tinha que ir, mas
Não era porque Papai do Céu estava chamando para morar lá. Não havia uma justificativa para isso. Eu decidi então que iria ficar com raiva sobre tudo. Eu tinha uns 10 anos de idade quando fiquei muito triste. Comecei a entender mais sobre as coisas. Não sabia o que minha mãe tinha feito para Papai do Céu ter tirado ela de mim tão cedo e com uma doença tão horrível. Mamãe teve câncer. Entendi depois que eu havia crescido, mas tudo que a gente sabe é que minha mãe ficou doente de uma hora para outra. A gente não sabia qual era o real motivo. Será que o Papai do Céu estava com raiva da minha mãe? Foi assim que eu fiquei pensando. E como ele tinha raiva da minha mãe, eu também tinha raiva dele. Não queria mais assunto com ele. Parei de orar. Não orava mais. Apenas pedia que minha mãe estivesse bem. Lembro que meu pai mudou muito depois que minha mãe desencarnou. Começou a beber, começou a sair diversas vezes. Eu às vezes ficava com a minha tia. Meu pai às vezes passava dias sem me buscar. Lembro que ele conheceu uma outra mulher. Seu nome era Janaína. Eles começaram a se aproximar mais. Decidiram então que iriam morar junto. Me lembro que meu pai disse para mim que eu não poderia ficar com ele por um tempo, que logo iria me buscar. Entendi que eu fui abandonado pelo meu pai. A minha mãe não teve escolha, ela teve que ir, mas o meu pai foi questão de escolha e ele escolheu não estar comigo. Me lembro que eu sofri como se meu pai havia desencarnado também. Eu sei que é errado, mas fiquei com raiva do meu pai também. Eu tinha raiva de tudo. Tinha raiva de Deus por ter levado a minha mãe e agora estava com raiva do meu pai porque ele não me queria. Foi um momento triste. Acreditei que realmente o amor acabou e ninguém estava mais ali para mim. Minha vida tinha se tornado um caos. Eu lembro que minha mãe sempre dizia para mim: "Mamãe sempre vai olhar por você." E eu contava com isso. Acreditava que mesmo que minha mãe tivesse morrido, ela estaria olhando para mim de algum lugar. Estaria cuidando de mim e me protegendo. E isso me ajudava bastante, porque aí eu não me sentia sozinho. Fui abandonado pelo meu pai e fui deixado pela minha mãe. Mas minha mãe, mesmo morta, está cuidando de mim. Era isso que eu guardava sempre para mim. Levava isso na minha cabeça e no meu coração. Eram momentos difíceis que eu estava passando. Minha tia, ela não se importava muito comigo. Ela falava: "Você está aqui, está dando muito gasto. Seu pai não está mandando dinheiro nenhum. Você está aqui e está me dando só prejuízo." Então eu entendi que eu estava sendo prejuízo na casa da minha tia, não estava ajudando. Decidi então que fugiria de casa, e foi o que eu fiz. Fugi de casa. Tentei ir o mais longe possível para que não me encontrassem, mas não foi possível. Fui encontrado no mesmo dia. Me lembro que nesse dia meu pai decidiu me levar de volta para casa, mas não para poder me dar amor e carinho, e sim para poder me prender. Me prendeu dentro do quarto de castigo, gritou tanto comigo e me bateu. Meu pai falou: "Você nunca mais vai sair de dentro desse quarto, só para ir para a escola." E era o que acontecia. Era de casa para a escola, da escola para casa. Exatamente para dentro do quarto. Era para onde eu era mandado todas as vezes quando retornava. Lembro que Janaína, que era a nova namorada do meu pai, disse para mim: "Você não deveria nem estar aqui. Você não faz parte dessa família. A família sou eu e seu pai e o neném que eu estou esperando." Descobri naquele momento que eu ia ter um irmão. Meu pai nem isso tinha contado para mim. Eles não me queriam. Na verdade, fui desligado daquela família. Acredito que o amor acabou naquele momento. Janaína foi uma pessoa que foi responsável por fazer a cabeça do meu pai e fazer ele não querer mais saber de mim. Mas isso não foi nem a pior parte. Acredito que ela foi a responsável por tudo. Meu pai estava perdidamente apaixonado por essa mulher e estava pronto para fazer qualquer coisa por ela. E foi isso que aconteceu. Me lembro que na última vez que eu estive vivendo no meu plano encarnado, recordo-me que chegou a hora que iríamos estar juntos na sala mais uma vez para poder fazer a nossa refeição. E não foi isso que aconteceu. Cheguei na sala, não tinha nada lá. Perguntei a Janaína: "Que horas vamos comer?" E ela me respondeu: "Você? Hora nenhuma. Nem a última refeição você vai ter."
Não entendi o que aquilo queria dizer, mas achei que naquele dia eles iriam me deixar com fome. Comecei a voltar para o meu quarto, mas Janaína me pegou. Começou a me sufocar. Colocou a sua mão no meu rosto, mas consegui me soltar. Corri, comecei a gritar pelo meu pai. Lembro que meu pai disse: "Vem cá, filho." Cheguei perto dele, falou: "Senta aqui." Ele estava sentado no sofá e eu sentei no chão entre suas pernas. Meu pai começou a me apertar com a sua própria perna, sufocando e apertando demais o meu pescoço. Eu tentando gritar para o meu pai parar, mas meu pai não parava. Meu pai começou a me sufocar de uma maneira que eu não conseguia mais respirar. Estava fazendo de tudo para tentar salvar a minha vida. Não acreditava que meu pai fosse fazer aquilo comigo. Não acho que seria possível uma pessoa fazer isso com o próprio filho. O que aconteceu? Será que o amor de meu pai acabou? Foi assim que entendi que realmente foi isso que aconteceu. O amor que ele sentia por Janaína era maior do que o amor que ele sentia por mim. Acredito que ele não teve nenhum tipo de remorso enquanto ele tirava a minha vida. Me lembro que após a minha desencarnação, eu estive presente ali ainda. Estive presente com outro espírito ao meu lado que me dizia que era hora de partir, mas eu não queria ir. Ainda não estava acreditando que meu pai tivesse feito aquilo comigo. Eu queria estar com ele. Era meu pai. Acredito que ele vai se arrepender. Eu não iria embora. Eu iria ficar ali com meu pai. Até que, de repente, escutei uma voz muito conhecida que me chamou. Olhei para trás. Era minha mãe. Ela estava linda. Estava tão bem. Assim, quando eu me lembrava dela antes dela ficar doente. Abracei a minha mãe. Disse a ela que a amava demais. Mamãe disse que era hora da gente partir. Eu nem questionei. Se eu fosse ficar com minha mãe, para mim estava tudo bem. Fomos embora. Chegamos na colônia onde vivemos hoje. Vi que era tudo tão lindo, tudo tão belo. E mamãe estaria ali comigo. Eu não lembrava nem mais do que havia acontecido comigo. Não estava nem me importando mais que havia desencarnado. Estava com a pessoa que mais me amava. E me amou tanto que sofri demais por ela. Entendi aqui que era o momento de minha mãe partir, que o tempo dela havia chegado ao fim no plano carnal. Pedi perdão a Deus. Estava tão irritado com ele, tinha tanta raiva que ele tinha levado minha mãe, mas entendi. Hoje entendo que a gente às vezes cumpre o tempo que a gente precisa cumprir no plano carnal, não quando a nossa vida é tirada. Isso é uma interrupção do plano de vida e isso não tem perdão. As pessoas que cometem esse erro quase sempre param no umbral. O arrependimento pode até acontecer, mas a dívida ela sempre tem que ser paga. Deus é muito misericordioso. Acreditei que ele fosse uma pessoa completamente diferente. Eu tinha raiva. Chamava ele de bobão. Levou minha mãe, estava vivendo com ela e eu estava sozinho. Meu pai já não queria mais saber de mim. Minha mãe tinha sido levada por ele. Então eu tinha, sim, muita raiva. Acredito que nem seja raiva um nome para poder dizer. Desencarnei com 10 anos de idade. Não tive tempo de conhecer o que realmente era uma raiva. Papai do céu me perdoou. Acredito que sim. Nunca vi Deus, mas falam sempre sobre a sua misericórdia. E a gente sente Ele. A gente não precisa ver. É tudo muito diferente. Viver no plano espiritual é muito diferente do viver no plano carnal. As coisas por aqui são diferentes. A gente se respeita demais. Não há maldade. A gente não vê ninguém sofrendo. Não vê ninguém com dor. Minha mãe se curou. É tão bom ver minha mãe de pé novamente. Foi assim que eu entendi mais sobre a vida. Hoje estudo por aqui. Aprendi muitas coisas já. A gente sabe que a gente pode ter uma nova oportunidade de viver encarnado.
a gente vai esperando esse dia chegar. Mas enquanto não chega, eu vou aproveitando cada minuto e cada segundo que eu tenho novamente para poder viver com a minha mãe. Entendi que a vida continua, que a vida vai continuar sempre. Mas eu peço a Deus que se eu tiver que encarnar novamente, que seja junto com a minha mãe. Quero que ela seja minha mãe, mas muito difícil isso acontecer. Estamos nós dois aqui. Minha mãe teria que nascer muito antes de mim, teria que reencarnar muito antes, e eu ficaria sozinho sem ela aqui esses anos todos. Mas se for para poder viver uma vida novamente com a minha mãe no plano carnal, eu irei aguentar isso. Estarei aqui com pessoas que realmente se preocupam comigo, com espíritos iluminados e sempre tendo um aprendizado e sempre trabalhando para se tornar alguém melhor. Hoje eu entendo tudo, que quando chega a hora, a gente tem que partir. E isso é algo que nos modifica. A gente começa a entender melhor a vida, e entender melhor Deus. Deus é muito maravilhoso e não faz nada errado. Fiquem todos com Deus.